Obrigada, Suelen, pelas suas palavras tão tocantes. É, boa tarde a todos e todas, mais uma vez. A bênção aos mais velhos aqui presentes, aos mais novos também. Eu acabei de ter a resposta do Pai Célio, ele está com dificuldade com o Zoom, porque ele está tentando se conectar com o telefone, aparentemente tem que baixar o aplicativo, enfim, ele está tentando, tomara que ele consiga. E além de pedir bênção, vou pedir licença para falar antes dessas duas grandes autoridades do Candomblé que eu tenho a honra de dividir, com quem eu tenho a honra de dividir a fala hoje, né? Mãezinha, que está aqui, e Pai Célio, que vai se conectar. E esses dois verdadeiros e grandes especialistas do axé, né? Da fonte, né? De uma fonte que eu tenho a honra de beber há tanto tempo. E vou me apresentar, né, mais uma vez. Eu me chamo Larissa Fontes, sou dessa turma do que Suelen estava falando. Sou antropóloga, mas sou também EQUED de Oxum, do Palácio Oyá de Oxum, em Maceió. É, sou, fiz uma tese sobre a coleção. Ai, Pai Célio tá, conseguiu, axé, só, pronto. É, que bom que o senhor conseguiu, Pai Célio. Estava aqui justamente começando a minha fala. E então, assim, também sou do porque moro na França há 10 anos, né? Tenho construído a minha carreira aqui e sou muito confrontada com essa visão do gringo que Suelen estava falando, né? Que tem essa dificuldade de entender como nós brasileiros conseguimos, né, passear, né, entre a crença, a fé e a ciência, né? E a pesquisa a partir dessas duas instituições, né? Porque tem a acadêmica, mas tem a instituição terreiro, que é onde a academia veio, né? Aprender desde sempre. Então, assim, só para deixar claro essa importância da gente falar também dessa maneira de fazer, né? Do e não do ou, né? De lutar contra essa separação, que a gente terminou acreditando, né? Também adentrando na ciência que a gente precisa o tempo todo separar. E não, chega, né? Eu acho que a gente precisa aprender a defender esse E. Então, vou começar, né, falando da perseverança, que eu costumo dizer que é o documento mais importante para a memória religiosa afro-alagoana. Né? Ela é composta por objetos sagrados que foram roubados, saqueados dos terreiros de Maceió e de arredores, nessa ocasião dessa repressão político-religiosa que ficou conhecida como Quebra de Xangô, ocorrida em 1912. E ela está, desde 1950, abrigada pelo Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, que a partir de agora eu vou chamar IGAL, para ser mais curto. Eu não vou me ater muito à descrição desse evento. Se vocês quiserem se aprofundar sobre isso, nós temos um trabalho maravilhoso de um amigo e colega Ulisses Rafael, que fez, né, que nos entregou uma etnografia do Quebra, um trabalho que foi um divisor de águas para nós em Alagoas. Mas para resumir, eu vou dizer que essa operação Xangô, né, como foi chamada, foi colocada em prática por um grupo, né, da oposição ao governador da época, Euclides Malta. Esse grupo era chamado a Liga dos Republicanos Combatentes, e que depois de espalhar nos jornais rumores de que o tal governador se valia, né, de feitiçaria para se manter no poder, conseguiu despertar o ódio da população, que se juntou, né, a essa liga para quebrar os terreiros das cidades. Então, da cidade. Então, a gente tem também essa ênfase nesse aspecto particular do quebra de Xangô, que é a população se juntando aos algozes. Quer dizer, a gente vê muito a polícia abusando de poder, controles policiais. E em Alagoas, nós tivemos essa particularidade, né, de o Estado ter ficado ausente, quase vítima, né, no caso, na pessoa de um governador, que foi destituído, fugiu da cidade, enfim. Então, essa Operação Xangô teve como resultado a invasão, a destruição de inúmeros terreiros de Xangô, e ela calou, né, os nossos terreiros. Vários líderes religiosos, vários pais e mães foram procurar refúgio em outros estados, e os que ficaram continuaram a desenvolver suas práticas, mas de uma forma discreta, né, temendo muito uma nova repressão. E essa modalidade foi denominada por um antropólogo chamado Gonçalves Fernandes, lá em 1937, foi denominada de Xangô rezado baixo, né, sem xirê, sem atabaque. Então, nessa devassa de 1912,
muitos objetos foram destruídos, né, queimados, e outros, esses que constituem hoje a coleção Perseverança, foram conservados e levados, no primeiro momento, à sede, né, desses criminosos, dessa Liga dos Republicanos Combatentes, para serem expostos, primeiro como troféu, né, depois foram levados à sede do Jornal de Alagoas, né, responsável por uma série de reportagens que são hoje praticamente a única fonte histórica que nós temos para analisar esse evento. E eles ficaram expostos nessas janelas dos jornais durante alguns dias, né? Expostos ao escárnio dos passantes, né? Através das janelas mesmo, uma coisa, enfim. E aí, posteriormente, né? Essa liga doou, né? O material, os objetos. Não se sabe por quanto tempo eles ficaram com esses objetos. A gente imagina que em 1912 mesmo ela foi doada para o Museu da Sociedade Perseverança e Auxílio dos Empregados do Comércio de Maceió, uma sociedade dos comerciários. É daí que ela herda o nome, né? Coleção Perseverança. É, eu disse ao que parece 1912 porque a documentação que existe hoje ela é muito problemática, ela é raríssima e é muito difícil de traçar com precisão. O que se sabe é que em 1950, esse museu da Sociedade de Perseverança já estava fechado e essas peças se encontravam nos porões desse museu abandonadas. E aí o pessoal do IGAL foi recuperar, né, essas peças e negociaram com um vigia que tinha no prédio e a gente não sabe também como se deu esse processo, se elas foram compradas, se elas foram doadas. Bom, sobre o percurso da coleção até chegar no IGAL. É o que se sabe. É, a coleção é o único documento capaz de falar sobre esses antigos Xangôs de Alagoas, né? Existe um antes e um depois desse quebra de Xangô. E por ela nunca ter sido interrogada, né, estudada, e isso não por falta de tentativas, com o passar dos anos, ela se transformou num documento silencioso, ou silenciado, né? Talvez fosse mais justo dizer. Não houveram pesquisas aprofundadas desde que elas chegaram ao IGAL, e a reconstituição do episódio pelo Ulisses, né, foi uma tese que foi feita e defendida no começo dos anos 2000, já com muito atraso, né, e foi, inclusive, muito baseada, né, na leitura desses principais jornais em circulação em Alagoas entre 1900 e 1912, né, que foi o período que foi marcado pela trajetória política do Euclides Malta, né, no poder. E é importante ressaltar que o IGAL ainda expõe as peças com trechos desses jornais, né, que são extremamente racistas, duvidosos em termos de descrições mesmo, do uso básico das peças. Então, se eu digo que a coleção é um documento silenciado, é porque ela está abrigada por um museu silencioso, né, que não narra a história das peças, não fala da sua verdadeira origem, não analisa, não argumenta, não problematiza, enfim, não se dirige, né, ao visitante, muito menos à comunidade de Santo. Não tem nem funcionário, né, capacitado para a organização das visitas, sem contar no controle de acesso, né, que o Paicélio pode, inclusive, falar um pouquinho mais para frente. Então, desde cedo na minha pesquisa, eu pude constatar que a coleção Perseverança estava em volta de silêncios, ausências e lacunas. E eu fui buscar uma maneira de reparar, né, isso tudo. E primeiro foi preciso aceitar que muita coisa não seria reparável, né? Vou voltar nisso depois, sobre essa noção do irreparável, né? E aí continuei com a realização de um inventário fotográfico, né, detalhado das peças, com muita dificuldade para conseguir fazer, muita dificuldade né, isso tem a ver com o controle de acesso que eu mencionei, né, eu uni forças com o IFAM, que já tentava tombar a coleção desde 2010, e consegui, a gente pode depois voltar sobre essas estratégias, né, essa coisa, só o chum na vida para ter permitido que isso fosse feito. Então, assim, o que é importante dizer é que foi preciso tirar a coleção de lá, né? Primeiro simbolicamente, né, a partir de fotografias, para que ela pudesse ser estudada. Isso é muito forte, né? Isso diz muito. O IFAM fez exposições itinerantes com essas fotos, né, pelos interiores do estado, em escolas, e essa exposição ficou por muito tempo exposta na sede do IFAM, que fica a pouquíssimos quilômetros do IGAL, né? Então, assim, é sintomático desse controle de acesso. É mais fácil ver a coleção por fotos na sede do IFAM do que te dirigir ao museu. Então, uma das principais questões é,
giravam em torno das origens das peças, né? De que casas de santo elas saíram, né? Quem são os seus proprietários de origem? Quais eram os usos? Elas foram construídas no Brasil, em África, assim, em África, em que países? Como é que se deu essa mobilidade? Existia um comércio direto, né, entre alguns países africanos e Alagoas. Alagoas era que lugar Alagoas ocupava, né, nesse circuito, enfim. E aí eu tentei construir Olha a aí aquela, biografia desses objetos inclusive da, essa da textura coleção. aí. Eu nunca usei ela. Eu acho que pronto. Desculpa. E essa biografia de objetos, né, é só um jeito mais bonito de falar de pesquisa de proveniência, né, que a academia chama assim. Então, na ausência de interlocutores que viveram a repressão, né, ou mesmo de relatos, de testemunhos, né, ou ainda de documentos que falem sobre essa época, eu me debrucei na nossa tradição oral, né, a partir dos verdadeiros especialistas do assunto. E fui me deparando, né, ao longo desse trabalho com o trauma dessa repressão, né, seguida de diáspora, é, que causou, né, a memória do povo de São de Alagoas. Então, munida desse inventário fotográfico, eu coloquei em prática um exercício de tentativa de reconhecimento das peças, né, com os religiosos. Comecei trabalhando um trabalho de campo em 2015 entre Salvador, onde eu morava na época, e Maceió, expondo, né, o inventário, as sessões de apreciação com os religiosos e também com pesquisadores acadêmicos. O objetivo era conseguir coletar o máximo, né, de diferentes e similares pontos de vista sobre os usos rituais e litúrgicos dos objetos, né? A ideia era ativar memórias ou reativar memórias. E aí é possível dizer que a coleção Perseverança ela é também um documento representativo da transformação vivida pelos Xangôs alagoanos. Além disso, eu pude, né, finalmente confirmar uma ideia que eu já tinha, que é que a estética dos objetos presentes na coleção também não é mais facilmente vista, né, nos terreiros de hoje. É, na Bahia, o cenário foi um pouco diferente, porque apesar das repressões que as casas, né, sofreram, as casas conseguiram se manter e hoje nós temos casas centenárias, né? Temos a primeira aqui, né, representada por aqui de sim, a Casa Branca, que de alguma forma nossa ancestral, né? Somos todos filhos, né, da Casa Branca. Então, essas observações iniciais me permitiram elaborar algumas hipóteses de que no século passado, né, nesse antes do quebra, os Xangôs de Alagoas tinham, né, estabeleciam relações mais intensas com a Bahia, com outros estados, com países da África, né, e que essas trocas foram rompidas, foram quebradas, né, por essa Operação Xangô. Então, a gente sabe que no início do século XX, o trânsito de pessoas, de objetos, era bastante intenso, né? A gente tem trabalhos interessantes sobre isso. Vou citar aqui o do Flávio Gomes dos Santos, que foi publicado em 2013, sobre o comércio de objetos afro-brasileiros. Então, sobre esse processo, né, de conhecimento, de reconhecimento dos objetos, alguns objetos eram reconhecidos já numa primeira avaliação e depois eram ou não, né, confirmados. E alguns demandaram assim uma pesquisa mais específica, quase que uma investigação, né, e uma pesquisa comparativa às vezes, né, com apoio de bibliografia, de iconologia disponíveis. E é importante também enfatizar que a falta de ortodoxia, né, das nossas religiões, das nossas tradições, podem, mesmo que raramente, permitir diferentes usos para um mesmo objeto, ou ainda, né, os objetos podem transitar entre diversos usos, em momentos rituais, e a gente pode também, mesmo que mais raramente, encontrar denominações diferentes, né, para o mesmo objeto. Então, a classificação tipológica que eu fiz nesse inventário foi complexa e, e eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês os objetos a partir dessas categorias, mas eu privilegiei a utilização de termos que foram surgindo durante o processo, né, a partir dos religiosos, e fui classificando em 12 categorias, algumas tendo subcategorias. Eu vou passar assim um pouco rápido para não tomar muito tempo, mas eu posso com prazer depois disponibilizar para vocês, tá? Vocês estão vendo bem? Sim. Sim? Então, aqui nós temos uma primeira categoria, que são os capuzes.
Aqui temos uma segunda categoria, né? As coroas e acessórios de cabeça. Eu passei super rápido os capuzes, né? Como eu disse, depois eu posso disponibilizar, tá? Aqui nós temos os bastões da família da palha, que é uma terceira categoria. Nós temos uma quarta dos Oxês de Xangô, uma quinta que eu intitulei Paramentos de Orixá, uma sétima de. Não, ainda aqui tem um paramento de Orixá, uma outra categoria, uma sexta categoria que eu intitulei Objetos de PG. Vejam a diversidade de objetos, né? São muitos e muito diversos. E aqui é uma sétima categoria, né? A presença de Bunny, de Baiane, ou da Adiacá na coleção Perseverança, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Aqui também. Depois uma categoria de capacetes, né? Com esses dois, que são coroas, capacetes, né? De búzio. Uma categoria de estátuas. Uma de assentamentos, né? De ferro de Exu. Quer dizer, algumas têm subcategorias, como eu disse, né? Então tem os assentamentos, aí dentro dos assentamentos tem os ferros de Exu e assentamentos de uma maneira mais geral. Chamar um pouquinho a atenção para esse último objeto do lado direito, que é o que muito provavelmente é um assem, né? Um objeto de culto aos eguns, né? Um outro culto que praticamente, né? Quer dizer, que desapareceu de Alagoas. E aqui os instrumentos musicais, né? E rituais. É, As categorias não são estritas e elas foram criadas visando uma melhor leitura do inventário, assim. Quer dizer, por exemplo, as estátuas e os paramentos de orixá podem também ser objetos de PG, né? Mas eles foram analisados numa categoria individual. E, na mesma lógica, os objetos que pertencem ao culto de um só orixá, né, ganharam uma categoria individual, como né, os ferros de Exu, os oxês de Xangô, e o mesmo critério eu usei para os objetos que pertencem a uma mesma família, né, a orixás que são associados mitologicamente, como é o caso da família da Palha. E aí, por exemplo, os objetos de Bunny também, né, que eu considero talvez a maior descoberta dessa pesquisa, um orixá desaparecido do panteão, que eu também, né, separei numa categoria só. E aí, por último, uma categoria que eu, né, por uma questão de honestidade, eu chamei de conjecturas, né, onde eu separei objetos que não foram objetos de consenso entre os meus interlocutores ou que não foram reconhecidos. Então, como eu disse, a descoberta através desses objetos da coleção Perseverança, desse desse de um orixá desaparecido do panteão alagoano, foi uma grande descoberta, né, dessa pesquisa. E ela veio primeiro através dessa peça que vocês viram, né, desse AD, que está exposto sob o nome de Capacete de Ogum China, no Igal. E durante as sessões de apreciação do inventário da coleção em Alagoas, poucas pessoas a reconheceram. Alguns citavam uma distinção que tia Marcelina recebeu. Tia Marcelina é conhecida como a matriarca do candomblé de Alagoas, muito citada nos jornais da época, foi uma das grandes vítimas do quebra de Xangô, e ela é sempre citada nos jornais como herdeira da coroa de Dadá, né? Mas diante das fotos dos objetos, a memória era muito pouco ativada, né? O Pai Célio, que está aqui presente, foi uma das exceções, né? Ele conhecia o AD de Bani, mas como um culto, né, que existia na Bahia. Então ele já sabia desse desaparecimento. E em Salvador, por outro lado, né, jovens e velhos, né, ninguém hesitava, era consenso que se tratava
de um AD de Bani, né? Eu saí, né, lá em 2015 já com essa ideia de existe um orixá que desapareceu, né, dos terreiros de Alagoas e que, portanto, está presente na coleção Perseverança de maneira muito forte. E aí descobri, me debrucei sobre os fundamentos desse orixá, né? Venho me debruçando, descobri que Baiane, Dadá, Jatá, Bani, né? Que é chamado dessas maneiras, é um orixá muito raro, né? De raros filhos, né? Ele existe somente na Casa Branca, no Afonjá, no Gantuá, na Casa de Oxumaré e no Aganju. Então, quer dizer, somente se encontra esse orixá nas casas mais tradicionais da Bahia, né? E nem sempre ele é feito e tem filhos iniciados. Então, Mancinha, né, pode falar muito melhor do que eu daqui a pouco, mas eu vou me arriscar um pouquinho a fazer uma síntese. E eu comecei uma investigação sobre esse orixá perdido, esquecido, em Alagoas, e peraí. Ele aparece em diferentes variações, né, nas histórias míticas, o que pode trazer confusão. Às vezes aparece como irmão de Xangô, às vezes como sua irmã, ou ainda como a mãe. E, e aí, outro interlocutor baiano, do até Hamilton, do Vodunzô, né, no Curuzu, a autoridade do último candomblé de nação Jeje Savalu da Bahia, me chamou a atenção da presença de Bani na coleção Perseverança, para além do AD, né, ele estaria igualmente presente, né, nesse conjunto de estatuetas que vocês viram também, que revelam figuras de mulheres com bebês nos braços e Oxê na cabeça da mãe e do bebê. É, também tem um detalhe nas costas dessas imagens que é um padrão. Então, o que evidencia ainda mais nessas imagens da mãe com o bebê, né, essa família de Xangô, essa relação forte dele com as mulheres, né, com Yamacê, que é a mãe. Então, essa descoberta ela é reveladora de grandes perdas litúrgicas, né, da comunidade religiosa afro-alagoana. Então, os objetos, eles são também vetores de prática. Se eles são retirados de circulação, as práticas podem desaparecer. E foi aí que a Edicinha, né, como mulher de axé do mundo que ela vai falar um pouquinho mais desse processo, como foi para ela. Ela me sugeriu, minha filha, o axé tá lá, né? A gente só precisa reensinar a fazer. E a partir disso, né, há alguns anos a gente começou esse processo de restabelecimento, né? A gente está descobrindo ainda, né, como fazer um processo de reaprendizagem litúrgica, né, que na verdade já está no coração das nossas tradições orais, né? E aí, Mãecinha nos orientou, né, a montar uma verdadeira delegação de autoridades baianas que automaticamente se tocaram, se emocionaram com a história, né, se dispuseram, né, a colaborar e muitos muito emocionados com esse desaparecimento, né, desse orixá que ainda é muito importante na Bahia. E esse processo virou um roteiro de um documentário que estamos fazendo, né, junto com os cineastas alagoanos da Núcleo Zero, que estão por aí conectados. Werner Salles, Vitor Guerra estão aqui. Mãecinha e Pai Célio são nossos consultores, né, no filme que está contando essa história e que está, além de tudo, né, nos possibilitando financeiramente fazer esse processo. Uma das partes das filmagens, né, foram feitas na Bahia no passado, em julho. Essas autoridades, né, que foram convocadas, nos receberam assim com uma generosidade impressionante. Nós passamos por uma série de metodologias oraculares, né, a cada passo do processo, em Alagoas, na Bahia, passando pelo Queto, pelo Jeje, pelo Nagô, por Ifá. E a mensagem, o que é mais impressionante é que a mensagem é a mesma em todas as metodologias, em todos os búzios, em todas as metodologias oraculares, como eu falei, a mensagem é a mesma e clara. Então, assim, a gente tem feito com extremo cuidado,
né, por esse processo que é tão sério, tão delicado e, sobretudo, uma grande missão, né, que estamos cumprindo com humildade, com respeito, com muita escuta. Então, o que ficou para nós, né, da equipe do filme, que vimos tudo isso e que eu queria compartilhar com vocês, é, é uma fala de Mãe Carmen, né, que nos deixou há tão pouco tempo, mas não antes de nos dar a honra de nos receber, né, duas vezes no Gantuá. E enquanto eu falava da importância daquilo, dela estar recebendo a gente, né, para Alagoas, eu muito tocada também com aquilo, ela me interrompeu e falou assim, minha filha, essa é a nossa história. Não é a história de Alagoas. É uma só. É a nossa, né? Então, assim, o restabelecimento desse fundamento esquecido é uma ação de reparação, né? De cura para muita gente, né? De patrimônio também. Então, a persistência da vida desse orixá, né? Apesar do esquecimento, de uma clausura secular, significa que a memória ritual, o axé, pode ser reativado, né? Num processo de reaprendizagem litúrgica, como eu estava falando, né? Uma pedagogia ritual que é nossa, é própria, né? Foi assim que a gente conseguiu chegar até aqui. Isso mostra também, né, a complexidade das dinâmicas de reparação, né, de restituição, né? Não é só restituir um objeto, restaurar uma prática, mas é reabrir a possibilidade do que a gente está fazendo aqui, né, de uma continuidade ritual, né, que foi quebrada pelas violências coloniais. Então, vou concluir minha fala dizendo que é muito difícil ainda falar em reparação, porque a gente sabe que tem coisa, né, como eu estava falando lá no começo, que são irreparáveis, né? São muitas lutas as nossas com esses arquivos, né, com essas coleções que estão nos mostrando cada vez mais, né, que estão vivos. Esse nosso encontro aqui, né, é prova disso. Eles estão vivos, eles estão nos orientando, nos guiando nas conexões que a gente está fazendo, né? Bani nos orientou até aqui, né? Ele também está na coleção Batuque. Foi assim um arrodeio em Alagoas, a gente diz assim, um arrodeio, né? Ele passou de Alagoas, foi para Bahia, passou pela Alemanha, pela França, para chegar no sul de novo. Então, assim, uma grande ponte, uma grande linha, assim, que às vezes a gente nem entende, a gente só vai indo, acreditando, pedindo licença e acreditando que nessas guianças. Então, eu acredito muito que né, esse reencontro das histórias e dos percursos das coleções Batuque e Perseverança vai fortalecer as diferentes demandas em torno de cada acervo. Acho que construir pontes e criar redes de ação são em si, né, ações de reparação. E é isso, eu agradeço demais. Eu vou passar a palavra para o Pai Célio, que vai poder falar mais sobre o processo de tombamento da coleção, o processo, o pós-tombamento também, e em seguida a Mãezinha, que vai falar dessa missão que ela compartilha, que ela abraçou para ela, que compartilha com a gente, é, sobre essa nossa ação de reparação. É isso, Pai Célio, se o senhor estiver me escutando. Será que ele